Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É terça-feira, 27 de setembro. Estamos juntinhos no Bom Dia Pernambuco. Começamos hoje com imagens de Igaraçu, na região metropolitana. Fica pertinho do Recife, a 31 quilômetros de distância. Igaraçu completa nesta terça 481 anos. Desde as 5 horas da manhã tem celebração em frente à matriz dos Santos Cosme e Damião, no sítio histórico. E será um dia com muitas comemorações, como a gente vai conferir com a repórter Daniele Fonseca, que foi para lá cedinho. Olha quanta gente madrugou, assim como nós do Bom Dia Pernambuco. Bom dia, Dani. Verdade, Meire. Bom dia para você, bom dia para todos. Igaraçu amanheceu em festa. Os moradores foram acordados às 4 horas da madrugada com o badalar dos sinos, com a queima de fogos e durante toda a manhã serão realizadas missas aqui em frente à Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião, a igreja que é considerada a mais antiga do Brasil. A primeira missa foi agora há pouco, às 5 horas da manhã, celebrada pelos padres Josivan, que é o pároco aqui de Igaraçu, e pelo padre Messias. É um momento de reverência, de adoração dessas pessoas, de todos esses fiéis, aos santos Cosme e Damião, que são padroeiros de Igaraçu, a cidade que está comemorando 481 anos nesta terça-feira. Ao longo do Bom Dia Pernambuco, a gente vai trazer outras informações sobre a programação da cidade. Meire. Até daqui a pouquinho então, Dani. E também tem equipe do Bom Dia Pernambuco na cidade de Carpina, na zona da Mata Norte. 80 mil pessoas em média vivem no município. Você vai ver o que atrai tanta gente para lá. Pedro Lins também madrugou, foi para lá cedinho. Oi, Pedro, bom dia para você. Qual é a base da economia daí? Bom dia para Bom, você está vendo aí, está também ouvindo que estamos com alguma dificuldade em ouvir a voz de Pedro Lins, a linda voz de Pedro Lins. Daqui a pouquinho a gente volta para lá. Agora imagine passar os dias esperando por alguém que salve a sua vida ou que possa contribuir para que seus dias sejam mais saudáveis. É assim que vivem mais de 1.200 pessoas que estão na lista da Central de Transplantes de Pernambuco, aguardando a doação de órgãos. Hoje, inclusive, é um dia muito importante para marcar a solidariedade dos doadores e a necessidade dos pacientes. O repórter Bruno Grubert vai explicar por quê. Oi, Bruno, bom dia para você. Oi, Meire, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo ao Bom Dia Pernambuco nessa terça-feira. Olha só, Pernambuco é o segundo estado brasileiro que mais faz transplantes. Agora, esse número de transplantes tem caído do ano passado para cá. A gente vai explicar os motivos e como se tornar um doador de órgãos. Já eu adianto que é preciso informar a família dessa vontade. A gente vai também contar duas histórias muito bacanas e muito bonitas, de uma pessoa que recebeu um órgão e de outra pessoa que doou um órgão de um familiar quando estava passando por um momento muito difícil. Nessa hora que perde um parente, a gente tem que tomar essa decisão, é um pouco complicado, por isso vai começar hoje uma campanha aqui no estado para incentivar a doação dos órgãos. A gente vai falar sobre esse assunto ao longo do Bom Dia de hoje, trazendo todos os detalhes sobre isso. Viu, Meire? Combinado, Bruno. Até daqui a pouquinho. E veja mais no Bom Dia de hoje. 9 pessoas presas, suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que roubava bancos com o uso de explosivos. Para a polícia, o grupo é responsável por grande parte das ações registradas este ano aqui no estado. Na zona sul do Recife, 2 pessoas foram baleadas. Depois de feridas, elas correram para o estacionamento de um shopping, onde receberam atendimento. Em Gravatá, outro caso de violência. 3 pessoas foram baleadas durante um assalto a uma mercearia. A situação da barragem de Jucazinho, no Agreste. O nível chegou a 0 e vai haver mudança no abastecimento de 11 cidades. A preocupação com os acidentes de moto. Uma campanha foi lançada para reduzir o número de vítimas e também os internamentos nos hospitais. Faltam 5 dias para as eleições municipais. A lei eleitoral determina algumas condições sobre a prisão ou detenção de eleitores até o próximo domingo. Esse é um dos assuntos da nossa conversa aqui no estúdio com Orson Lemos, assessor da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Também vamos esclarecer dúvidas sobre a votação para prefeito e vereador.
Saiu o resultado da terceira pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. O Bom Dia também traz o resultado da quarta pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. E vamos ao futebol. A equipe do Santa Cruz não tem descanso e está de olho na partida decisiva contra o Independiente da Colômbia pela Sul-Americana. O tricolor tem que vencer, no mínimo, por 3-0 para garantir classificação. Os jogadores pregam otimismo no Arruda. O Sport pode perder o meia Diego Souza por 2 rodadas do Brasileirão. No Náutico, Givanildo Oliveira começa a planejar a equipe para encarar o Vasco na Arena de Pernambuco. O treinador já sabe que fará mudança na lateral esquerda e espera o departamento médico para confirmar a zaga. Sonho realizado. Durante um evento para capacitar quem quer trabalhar com casamento, Aline e Altamir ganharam de presente uma festa. Essas e outras notícias, agora no Bom Dia Pernambuco. Um incêndio atingiu na madrugada de hoje uma loja de móveis e eletrodomésticos em Bairro Novo, Olinda. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 3 da manhã e foi criminoso. Essas imagens aí foram enviadas para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações sobre esse caso. E a falta de chuva tem preocupado os moradores do agreste do estado. A barragem de Jucazinho, que abastece 11 municípios da região, secou. Gente, que situação difícil. No reservatório agora só resta lama. O repórter Magno Wendel está em Caruaru, vai trazer outras informações para a gente. Inclusive, Magno, bom dia. Qual é a alternativa da Compesa para continuar fornecendo água para os moradores das cidades? Para a maioria dos municípios, Meire, bom dia para você e para todos que acompanham o Bom Dia Pernambuco. Para a maioria dos municípios, a alternativa é caminhão-pipa. A situação está muito difícil. Jucazinho, que é o principal reservatório do agreste do estado, com mais de 300 milhões de metros cúbicos, secou completamente, está com 0,01% da capacidade. Não há mais como tirar água de Jucazinho. Jucazinho já chegou a abastecer 15 municípios de nossa região. Gradativamente foi reduzindo a quantidade de municípios desde o ano passado, de novembro, que chegou ao volume morto com 2,5% da capacidade. E aí ainda abastecia 11 municípios, Surubim, que é onde fica a barragem de Jucazinho, e outros 10. Mas aí, quando chegou a 0,01%, infelizmente não tem mais como tirar água de lá. E aí esses 10 municípios serão abastecidos por caminhão-pipa e Surubim deve ser abastecido por uma outra cidade, por um reservatório de outro município próximo, Bom Jardim, reservatório de Palmeirinha, que tem capacidade para 4 milhões de metros cúbicos, é bem menor, mas vai conseguir atender a essa oferta do município de Surubim. O repórter Anderson Melo foi a esses locais, a Jucazinho e também a esta barragem no município de Bom Jardim, para contar essa história para a gente. O nível da barragem chegou a 0. Os equipamentos que puxavam a água do volume morto estão nas poças de lama. A poucos quilômetros dali, no município de Bom Jardim, a barragem de Palmeirinha será usada para amenizar a situação de alguns municípios. E é essa água que vai abastecer algumas cidades da região agreste, começando por Surubim. Nós estamos aqui aumentando a produção aqui da barragem de Pedra Fina, que atende Bom Jardim, João Alfredo e Orobó, e a gente está estendendo agora para a cidade de Surubim. A adutora está com 80% da capacidade, que é de pouco mais de 6 milhões de metros cúbicos. A ideia é ampliar o abastecimento para outras cidades próximas a Surubim. Em cidades importantes como Toritama, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, essas a gente está planejando também ser atendida aqui pelo sistema aqui da barragem de Pedra Fina. Inicialmente a gente vai começar em Surubim, mas nosso planejamento é estender para essas cidades. De acordo com o presidente da Compesa, a ideia é ampliar também as obras de integração dos mananciais do estado para enfrentar a seca nos próximos anos. Então nós estamos integrando as bacias. Nós estamos fazendo uma obra importantíssima, trazendo água da Mata Sul, né, a obra do Pirangi. São 60 milhões de reais que estão sendo investidos com recursos do Banco Mundial. E nós estamos também fazendo a integração com o sistema Palmeirinha, né, que é na cidade de Bom Jardim, integrando para Surubim e assim para todo o Tramo Norte. Então, com essa integração de bacias, nós vamos superando esse momento difícil.
Pois é, portanto, 10 municípios ficam sendo abastecidos a partir de agora por caminhão-pipa. Eu vou citar aqui os nomes desses municípios: Toritama, Vertentes, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Casinhas, Passira, Cumaru, Riacho das Almas, Salgadinho e Frei Miguelinho. Não há ainda um cronograma para esse abastecimento e quem tiver alguma dúvida sobre esse cronograma de abastecimento por caminhão-pipa deve ligar para o telefone 0800 081 0145. Vou repetir o número: 0800 081 0145 para obter informações sobre esse abastecimento a partir de agora por caminhão-pipa para esses 10 municípios. Meire. Nossa, que drama, hein, Magno? Olha, e daqui a pouquinho, Reúna a Família. Vamos falar aqui no Bom Dia sobre a importância da doação de órgãos com Bruno Grubert. Meire, é importante que a família esteja junto, porque nesse momento é uma decisão de todo mundo. Você precisa dizer para todos essa sua vontade de salvar outras vidas, de ajudar as pessoas doando os seus órgãos. A gente vai explicar como fazer isso, como a família deve se comportar e como é essa abordagem da equipe do transplante para convencer a família a fazer essas doações. E essa informação é importante, primeiro, porque hoje é o Dia Nacional do Doador de Órgãos e depois quase metade das famílias de possíveis doadores negam a doação, ou porque não tem a informação de que a pessoa queria doar os órgãos, ou porque desconhece como é esse procedimento. Por isso que a gente vai esclarecer tudinho aqui no Bom Dia Pernambuco já, Meire. Até daqui a pouquinho então, Bruno. E tem mais, a prisão de 9 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em atacar agências bancárias com explosivos. Aqui no estúdio vamos tirar dúvidas dos eleitores, o que pode e o que não pode no próximo domingo, dia da eleição para prefeito e vereador. A gente também vai explicar como deve ser a votação na urna eletrônica. O assessor da Corregedoria do TRE, Orson Lemos, está aqui para esclarecer tudo. E ainda tem o resultado das pesquisas Ibope e Datafolha com a intenção de votos para prefeito do Recife e os detalhes da festa em homenagem aos santos Cosme e Damião, no município de Igaraçu. Estamos com imagens ao vivo aí para você conferir da cidade. Muita gente acordou cedinho para acompanhar a celebração. Agora são 6h12 e a gente volta rapidinho. Os técnicos do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, estão fazendo vistorias no comércio para observar a venda de brinquedos. A gente falou ontem aqui no Bom Dia sobre o início da Operação Dia das Crianças, né? A iniciativa é para evitar acidentes. É que alguns brinquedos, aparentemente inofensivos, podem ser muito perigosos. Peças podem se soltar e as crianças podem engolir, por exemplo, né? No primeiro dia de fiscalização, centenas de brinquedos foram apreendidos no comércio do bairro de Casa Amarela, no Recife. Os produtos não tinham o selo do Inmetro. E o selo é uma demonstração de que o brinquedo passou por testes para garantir segurança, né? Os consumidores que tiverem dúvidas ou quiserem fazer denúncias podem ligar para o IPEM. O telefone é o 0800 081 1526. Vamos conferir as oportunidades oferecidas hoje no Sistema Público de Emprego? Olha aqui comigo, 20 vagas para representante comercial autônomo com ensino médio completo. O salário é de R$ 3.000. Também existem 9 vagas para lavador de carros com ensino fundamental completo. Aí, nesse caso, o salário é de R$ 900. Para concorrer a qualquer uma dessas vagas, é preciso ter 6 meses de experiência. O Sistema Público de Emprego do Recife fica na Avenida Rio Branco, número 155, no bairro do Recife. Importante também ter o telefone de lá, é o 3355-2900. Vou repetir para você, 3355-2900. E hoje tem equipe do Bom Dia em Carpina, na zona da Mata Norte do estado. A gente foi conferir a rotina dos moradores que acordam junto com o Bom Dia. Pedro Lins está lá desde cedinho. Vamos saber se já tem gente ou muita gente seguindo para os compromissos. Vamos falar com a gente, Pedro? Agora sim, Merilanucci, bom dia para você e bom dia para todo mundo. Eu estou na Avenida Getúlio Vargas, no bairro de Santa Cruz, aqui em Carpina. Essa aqui é a Avenida Getúlio Vargas, mais conhecida como a Avenida
muitos tamarindos aqui. O pessoal caminha muito cedo, o pessoal acorda, madruga junto com o Bom Dia Pernambuco, gente, mas tá todo mundo aqui caminhando. Esse aqui tá caminhando e assistindo a gente aí, já tá vendo? Bom dia. Bom dia, amigo, bom dia a todos. Como é que é seu nome? É o Wellington Rico Ferreira. Todo dia vem caminhar aqui? Todo dia fazendo a minha caminhadazinha com a paz do Senhor e tranquilidade. Que horas que começa a trabalhar? Eu começo a trabalhar às 8 horas, eu trabalho com palhaço, eu sou cacareco, trabalho com recreação infantil e tirando os meninos das drogas. Então, parabéns pelo trabalho, vai lá dar a caminhada. Obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Vou pedir pro Beto a gente conseguir vir para esse lado também para mostrar, porque a avenida é enorme, gente. O pessoal começa lá na frente ali, perto ali da BR-408, aí o pessoal vem caminhando aqui, passam, vão até lá no fim, quando chega no fim, contornam e fazem todo esse trajeto. A gente está falando aqui ao vivo de Carpina, que fica a 45 quilômetros do Recife. A gente saiu daí, passou por Camaragibe, São Lourenço, Paudalho, Carpina, e aqui a gente está mostrando, o dia começou hoje fazendo 20 graus, um friozinho gostoso. A previsão hoje é que a temperatura chegue aos 28 graus, não deve chover aqui em Carpina. E a gente também vai mostrar, Meire, a gente falou que no início você me perguntou sobre a atividade econômica. A principal atividade econômica aqui de Carpina é o comércio, mas também Carpina também é muito forte com a feira livre. E é o que a gente vai mostrar daqui a pouco quando eu voltar. Deixa eu saber só da senhora, meu amor, bom dia, como é que é o nome da senhora? Maria. Quantos anos, dona Maria, a senhora tem? Tem 67. E todo dia acorda... 68. Todo dia acorda para vir fazer uma caminhada? Não, vim hoje. Ah, veio hoje. Mas quando eu venho. Eita, que coisa boa. Boa caminhada para a senhora, viu? Tudo de bom. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais da rotina dos moradores aqui de Carpina. Meire. Ah, que delícia. Até daqui a pouquinho então, Pedro. E hoje o Projeto Educação abre as portas para a dica de português. Confira com a gente. Concordância verbal é a relação que é entre o verbo e o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, cuidado com a ordem inversa. Quando dizem, chegou ontem 2 pessoas aqui. Eu entendo que 2 pessoas chegaram. É o verbo no plural, concordando com o sujeito. Outro erro comum é quando dizem, fechou-se as portas. Ora, eu entendo que as portas é o sujeito. Fecharam-se as portas foram fechadas. Verbo, concordando com o sujeito, no plural. Tudo isso e muito mais, vocês veem no portal g1.com.br/pr. Confira ainda hoje aqui com a gente no Bom Dia que motoristas foram convidados a protestar contra os recentes casos de estupros registrados em Pernambuco. Bom Dia também vai mostrar um incêndio que atingiu uma loja em Olinda. A suspeita é de que o fogo tenha começado depois que bandidos tentaram invadir o local. Outro assunto desta edição é a preocupação com os acidentes de moto. Uma campanha foi lançada para reduzir o número de vítimas. E uma das cidades onde vai haver conscientização dos motociclistas é Caruaru. Vamos para lá com Magno Wendel. Meire, só para se ter uma ideia, por mês, em média 250 cirurgias são feitas com pessoas que se acidentaram de moto. Isso representa 60% da quantidade total de cirurgias aqui do Hospital Regional do Agreste. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o perfil dessas pessoas que estão se acidentando de moto aqui no Agreste. Meire. Até já então, Magno. E logo a seguir vamos falar de uma fila angustiante. Das pessoas que esperam por um transplante de órgãos. A gente vai saber detalhes com Bruno Grubert. Meire, só agora são mais de 1.200 pessoas esperando por um transplante. Hoje é o Dia Nacional do Doador e a gente vai explicar a importância de informar a família a vontade de ser um doador para salvar vidas e ajudar na espera dessas pessoas. A gente traz todos os detalhes sobre doação de órgãos ainda na edição de hoje do Bom Dia, Meire. A gente também vai viajar, vai chamar a repórter Daniele Fonseca, que está acompanhando as comemorações aos Santos Cosme e Damião, festa na cidade de Igaraçu, Dani. Festa, Meire, pelos 481 anos da cidade. A primeira missa terminou agora há pouco. A próxima vai ser aí dentro da matriz dos Santos Cosme e Damião. Mas antes disso, tem o café da manhã, que o pessoal já seguiu para lá. Vai ser ali dentro do convento do Sagrado Coração de Jesus. O Bom Dia Pernambuco volta já já. Em Igaraçu, na região metropolitana, tem festa. É o aniversário da cidade e também dos padroeiros Santos Cosme e Damião. A programação começou cedinho
e vai até a noite. E a gente vai para lá com Daniele Fonseca, que está rodeada de pessoas, né? Ô Dani, qual é a relação de Igaraçu com os Santos Cosme e Damião? Olha, Meire, eles são os padroeiros da cidade. E aí muitas pessoas que nasceram em Igaraçu ou que moram aqui acabam tendo eles dois como padroeiros também, né? E são devotas desses dois santos. Eu estou aqui ao lado do padre Josivan Bezerra, ele que é o pároco de Igaraçu. Padre, qual é a importância desse dia, aniversário da cidade, aniversário também dos santos, para quem vive aqui? Bom dia para o senhor. Bom dia para todos. São 481 anos de igreja aqui em Igaraçu, então é a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Muita gente tem uma vinculação muito forte com São Cosme e São Damião. Inclusive, quem nasceu hoje se chama Cosme e Damião, Cosme e Damiana, como conhecemos algumas pessoas. E esse símbolo que o senhor está trazendo aí nos braços, o que é que ele representa? A paróquia, como é muito antiga, ela recebeu esse presente de Roma há 60 anos. São as relíquias de Cosme e Damião. São dois pequenos ossos dos santos mártires, que têm 1.700 anos e que, por assim dizer, são um tesouro da paróquia de Igaraçu. A missa das 5 horas, que terminou agora há pouco, foi aqui em frente à Igreja Matriz. O pessoal saiu agora. O que está acontecendo nesse momento? Para onde é que os fiéis se dirigiram? Bem, agora foram tomar um café da manhã comunitário no Convento Sagrado Coração. Mas durante todo o dia, como no Morro da Conceição, haverá acolhida às pessoas, ou seja, haverá missas o dia todo, haverá procissão. Então, a hora que a pessoa chegar em Igaraçu hoje, terá um acolhimento. Padre, muito obrigada pelas suas informações, tenham um bom dia. Gente, eu vou conversar aqui com algumas pessoas, alguns fiéis que ainda estão por aqui. Bom dia, tudo bem com a senhora? Como é seu nome? Odete. Dona Odete, mora aqui mesmo em Igaraçu? É daqui? Igaraçu moro. Moro ali na rua da Acácia. Foi acordada hoje de manhã cedo com o barulho dos fogos, dos sinos? O barulho dos fogos foi. O que é que esse dia... Problema de derrame, mas estou aqui da igreja. Aleluia! O que é que esse dia representa para a senhora? Hoje é um dia muito bonito, muito lindo. Que lindo dia. Vai acompanhar a programação toda? Todinha. Muito obrigada, viu? Tenha um bom dia. Posso dar uma palavrinha com a senhora também? Como é seu nome? Geneira. Nasceu aqui em Igaraçu? Não. Nasceu onde? Pernambuco. Mas está contribuindo, está prestigiando a festa? Com certeza. Chegou aqui a que horas? Antes das 5. Muito obrigada pela sua participação também, viu? Conversar mais com essa senhora aqui, que eu estava acompanhando ela logo desde cedo. Uma devoção, com uma reverência, com a importância dos santos Cosme e Damião para a senhora. Como é seu nome? Aleide. Nascida em Igaraçu, tudo de bom, minha querida. São Cosme e São Damião, eu sou devota dele desde pequenininha. E acompanho sempre a trajetória da nossa cidade, da nossa tradição. E é muito, muito bom a gente ter São Cosme e São Damião como nossos devotos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Pernambuco. Voltamos ao estúdio. Tem uma situação que ninguém gosta, ficar parado numa fila aguardando atendimento. Agora, imagina só o sofrimento que é ficar numa fila à espera da possibilidade de fazer um transplante de órgão. E se tudo der certo, de se livrar de uma doença. Esse sofrimento envolve toda a família e cada dia de espera compromete a vida de quem está doente. Em Pernambuco, existem 1.230 pessoas aguardando por um transplante. Desse total, 812 esperam por um rim. E olha que preocupante, houve uma redução este ano no número de doação de órgãos. Por isso, hoje vai ser lançada uma campanha para incentivar a doação. E quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Bruno Grubert. Ô Bruno, o que vai ser feito para sensibilizar, para conscientizar as famílias da importância da doação de órgãos? Bom, Meire, hoje vai ser feito um encontro entre parentes de pessoas que doaram órgãos e também os receptores, né? Quem estava com problema e teve a vida salva por essa doação. E além disso, ao longo da semana vão ser feitas ações nos hospitais para conscientizar também os profissionais de saúde da importância de conhecer todo o processo e de saber como informar melhor as famílias sobre a doação de órgãos. E esse procedimento é muito importante porque o número de transplantes tem caído aqui no estado. Pernambuco é o segundo estado que mais faz transplantes, mas do ano passado para cá caiu 15% o número de transplantes,
A maioria das vezes porque as famílias negam essa doação. Eu vou conversar com a Noemi, que é coordenadora da Central de Transplantes. E Noemi, primeiro eu queria começar pedindo essa explicação. Por que as famílias negam essa doação, sendo que é uma atitude tão importante a doação de órgãos para salvar a vida de outras pessoas? Bom dia. Bom dia. Na verdade, isso passa por uma questão do entendimento do que é a morte, né? Quando a gente se depara nos hospitais com os casos de morte cefálica, essa família, no meio de tanta dor, ela precisa entender que aquela pessoa morreu, mas com um detalhe muito importante, aquele coração ainda continua batendo. Agora, por isso é importante que a gente, em vida, informe para o máximo de pessoas possível a nossa intenção de ser doador de órgãos. Isso ajuda bastante na hora da decisão, porque uma vez que eu expresso em vida a minha vontade de ser uma doadora, com certeza a família ou vai lembrar espontaneamente dessa vontade, ou na hora que for ofertado essa possibilidade, esse direito da doação, a família vai lembrar. O que vocês percebem na realidade dos hospitais? Essa falta de informação, ou a pessoa não avisou a família, ou mesmo a família não sabe lidar com essa informação ou com essa situação da morte de um parente na hora de decidir se vai doar ou não os órgãos? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? A grande questão que a gente precisa e tem trabalhado dentro dos hospitais é a necessidade que essas famílias elas recebam as informações de tudo o que está acontecendo com o seu parente dentro do hospital. Porque ela vai se sentir mais segura e vai acompanhar todo o processo. E é isso que a gente vem trabalhando nos hospitais, para que as famílias recebam as informações, para que elas tenham autonomia na decisão e elas não tenham receio de fazer exercer esse direito, né? E esse direito é tão importante porque pode salvar a vida de muitas pessoas, e a gente está aqui hoje com uma história muito bonita da dona Maria Goretti, que amanhã, inclusive, está completando 2 anos e meio de um transplante de coração. Eu queria entender, dona Maria Goretti, eu queria que a senhora tentasse explicar para a gente em palavras, eu sei que deve ser difícil, mas eu queria que a senhora tentasse explicar isso, como é o teu sentimento hoje, como mudou a tua vida essa atitude de alguém que decidiu doar um coração de um parente para a senhora. Bom dia. A vida muda porque a gente praticamente está sem ânimo, sem entusiasmo, e você entra numa sala de cirurgia, uma pessoa e sai outra. Então, o transplante é um recomeço, onde quem doa sente como um fim, mas tem que sentir como um recomeço, porque ele está dando a vida a outra pessoa. O que você diria hoje para a família desse doador? Que ele pensasse que... Porque meu doador foi um rapaz de 25 anos, então que ele pensasse e lembrasse sempre que, por mim, o filho dele está sendo muito amado. É uma coisa que eu tenho muito cuidado. Tudo hoje se torna em volta desse coração. Então essa pessoa é muito amada, é muito querida e é muito especial para mim. E para todos aqueles que recebem um órgão. É muito importante. Ana Goretti, obrigado por enquanto. Aí, por outro lado, a gente está aqui também com uma pessoa que passou por uma outra situação que também é muito difícil. A Oliésia, em janeiro desse ano, ela perdeu o filhinho dela, o Samuel, que tinha 3 anos. O que aconteceu com o Samuel, Oliésia, e como é que foi para vocês receber essa notícia? Bom dia. Bom dia. Foi muito dolorido, né? Saber que ia fazer a doação dos órgãos do meu filho, mas pela uma parte eu fiquei feliz. Porque por aí tem alguém vivendo com um pedacinho dele. Muito bem. Ele foi a doação, ele doou o coração, vocês doaram o coração? A gente doou o coração, as córneas, a gente doou o pâncreas e outros órgãos dele também. Quando a gente chegou para você, quando a equipe de saúde, aliás, chegou para você e perguntou sobre a possibilidade de doar, como é que você recebeu essa notícia? Primeiro, você se assustou um pouco? Primeiro eu tomei um choque, né? Mas depois eu aceitei. E hoje, como é que fica o seu sentimento sabendo que o seu filho, mesmo não estando mais com você, ajudou outras pessoas? Fico feliz por outras famílias, né? Quem recebeu. Obrigado, viu? Força para você, tá nesse momento ainda de se acostumar com essa ideia, né? Obrigado, tá, Oliésia? Obrigado, dona Goretti. E Noemi, só para a gente encerrar, vamos deixar então um último recado. Você vê, a Oliésia disse que recebeu um susto quando teve essa informação e hoje se sentiu mais satisfeita de saber que o filho está ajudando outras pessoas. É assim, né? Por isso é importante a equipe de saúde conscientizar as famílias e a gente falar sobre o assunto. Exato. Nesse momento da comunicação da morte, se você tem um profissional bem preparado e sensibilizado para atender essas famílias,
nesse momento de extrema dor, essa comunicação da morte, ela pode servir como um agente de ajuda para que essa família resolva essa dor que está sentindo. E a doação pode ser, naquele momento, o único analgésico que essa família ela pode receber nesse momento. Para ter mais informações sobre transplante, para saber sobre como funcionam as doações, como é que a gente pode fazer? A Central de Transplantes ela funciona 24 horas. O telefone de contato para tirar dúvidas e saber alguma informação é o 3412-0205. Infelizmente, a gente não tem mais o 0800, a gente teve que cancelá-lo por conta dos trotes. E tem um e-mail também que é transplantespe@saude.pe.gov.br. Ok, muito obrigado, Noemi. Muito obrigado vocês também por estarem com a gente. Parabéns pela sua atitude. Meire, a gente volta ao estúdio com você. É um assunto tão sério, ainda teve gente que passou trote, né? Agora, quanta energia boa do Samuel que está circulando. Já disse lá em casa, doou tudo. Depois que eu morrer, pode levar tudo. E daqui a pouco, o resultado das pesquisas Ibope e Datafolha com a intenção de votos para prefeito do Recife. Aqui no estúdio, vamos tirar dúvidas dos eleitores sobre o que é permitido e o que não deve ser feito até domingo, dia da eleição. O nosso convidado é Orson Lemos, assessor da Corregedoria do TRE. Temos uma urna eletrônica para explicar como vai ser feita a votação. E se você tem alguma pergunta, mande para o nosso WhatsApp 981812222. Outro assunto de hoje é uma ação para reduzir o número de acidentes com motociclistas. E uma das cidades onde muitos acidentes de motos são registrados é Caruaru. E é para lá que a gente vai conversar com o Magno Wendel. Meire, e o pior é que a maioria das pessoas acidentadas tem entre 20 e 39 anos, ou seja, a fase mais produtiva da vida. As pessoas vêm aqui para o Hospital Regional do Agreste e acabam saindo diferente do que entraram, muitas vezes com sequelas, algumas vezes com amputações. Isso gera dificuldade para que essas pessoas retomem a vida normalmente. Além do trauma físico, tem também o trauma psicológico na vida dessas pessoas, que para retomar a vida não é nada fácil. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto, Meire. Até já já, então. E logo a seguir tem o futebol e você vai ver que durante um evento para capacitar quem quer trabalhar com casamento, Aline e Altamir ganharam de presente uma festa. A gente conta tudo para você já já. Agora são 6h38. Os motoristas que passaram pelo bairro da Madalena, no Recife, ontem à noite, foram convidados a protestar contra os recentes casos de estupros registrados aqui no estado. A gente recebeu essas imagens aí pelo WhatsApp. Quando o sinal da Rua Real da Torre fechava no cruzamento com a José Osório, um grupo usava uma faixa pedindo para que os motoristas buzinassem contra os crimes. Os manifestantes também penduraram calcinhas na parte da calçada para alertar a quem passasse sobre os crimes contra a mulher. Chegou a hora de falar de futebol. O Rodrigo está aqui com a gente já. Vamos falar do Náutico, que tem um jogo super difícil pela frente. Bom dia. Bom dia, Meire. Tem um jogo difícil porque vai pegar o líder, né? O Vasco venceu na última rodada, está disparado ali na frente, abriu uma margem em relação ao Atlético Goianiense. O Náutico pega o Vasco na Arena de Pernambuco, sábado, 4h30 da tarde. E o técnico Givanildo Oliveira tem um desfalque confirmado e ainda aguarda o departamento médico para montar a equipe. Diogo Marques é quem conta pra gente. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha depois da importantíssima vitória sobre o Paraná pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Náutico voltaram a trabalhar, mas treino apenas para os reservas aqui no CT. Alvirrubro, o técnico Givanildo Oliveira, ainda não começou a preparar o time que vai enfrentar o Vasco no próximo sábado na Arena de Pernambuco. Ele ainda precisa de algumas definições, inclusive do departamento médico. O zagueiro Rafael Pereira deixou o campo machucado, vai passar por um processo de ressonância magnética para saber a gravidade dessa lesão que ele tem na coxa e só depois definir se ele vai ou não ter condição de enfrentar o Vasco da Gama. O certo mesmo até agora é que o lateral esquerdo Gaston Filgueira não tem condição de jogar. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e existe uma possibilidade que Matheus Miller seja o titular nesse próximo jogo. Jogo importante. Neste momento, o Náutico está apenas a 3 pontos do grupo dos 4 melhores. Vai ser um jogo bastante importante, vai ser um jogo bom de se jogar. Espero que a torcida vá para nos apoiar. Então, o Náutico não está morto, está bem vivo. Estamos bem confiantes, bem tranquilos para esse jogo. São 3 pontos, mas tem muita gente ali na briga, por isso o Náutico precisa continuar fazendo o que já vem fazendo, né, no Campeonato Brasileiro. Vencendo, conseguindo pontos para chegar no final
entre ali os times que estão brigando. E eles estão confiantes, né? Importante. Pois é. E amanhã o Santa Cruz tem uma partida importante, a volta aí da Sul-Americana. Ai. O jogo da volta pela Sul-Americana. O Santa entra em campo no Arruda contra o Independiente Medellín da Colômbia. Você confere, inclusive, esse duelo ao vivo aqui na Globo amanhã, logo depois de Velho Chico. A situação do tricolor é difícil porque perdeu o primeiro jogo por 2-0, mas no Arruda todos acreditam na classificação. O olhar não era dos mais empolgantes. A ressaca da derrota para o Figueirense ainda martelava, não só nos jogadores, mas principalmente na torcida. A gente tem jogador aí de Série B, a gente não tem um jogador de Série A. No momento difícil, o técnico Doriva mandou um recado para a equipe. Ele conversou bastante com nós, falou que cada um tem que buscar dentro de si algo mais para conseguir fazer dentro de campo e conseguir ganhar os jogos que está faltando aí. A situação no Campeonato Brasileiro é mais do que preocupante. Faltando 12 rodadas para o fim da competição, o Santa é o vice-lanterna. O maior desafio amanhã é fazer com que esse retrospecto não entre em campo pela Sul-Americana. Não é a missão das mais fáceis. Para passar a próxima fase da Copa Sul-Americana, o Santa precisa vencer o Independiente Medellín por 3 gols de diferença. Mas acreditar é sempre o primeiro passo para surpreender. Trabalhar, concentrar, sabemos que podemos reverter esse para cá na Sul-Americana, então é treinar bem e concentrar para quarta-feira conseguir esse objetivo aí. Bom, o adversário do Santa Cruz treinou na Ilha do Retiro de portões fechados. O repórter Vitor Bastos acompanhou essa movimentação por lá e traz agora as informações do Independiente da Colômbia. Olá, bom dia para todo mundo. Independiente Medellín já está aqui no Recife e quis 100% de privacidade no primeiro dia. O treino foi na Ilha do Retiro, mas de portões fechados para a imprensa e sem entrevistas coletivas. Os colombianos vieram com a delegação de 20 jogadores e apenas um desfalque, o volante John Hernandes, que foi titular na primeira partida, mas está machucado. Lembrando que o Independiente venceu a primeira partida por 2-0 e tem a vantagem de perder por até 1 gol de diferença para se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Eles voltam a treinar nesta terça-feira, desta vez no Arruda e de acordo com a programação, com portões abertos e com entrevistas coletivas. A situação é difícil porque vencer por 3 gols de diferença numa partida, né? O Santa Cruz, se ele fizer 1 gol, né, o Independiente, aí fica mais difícil, né? A última vez que o Santa Cruz fez 3 gols foi contra o América Mineiro, né? Lá atrás no campeonato. Então, é complicada a situação do Santa, mas cabe aí ao torcedor, cabe também aos jogadores, principalmente, né? Acreditar que pode chegar num jogo de amanhã e conquistar aí essa vitória por esse placar, Meire. Pois é, para dar gás, inclusive, no Brasileirão, né? Exatamente. Vamos falar do Leão, gente. Já o Sport volta aos treinos hoje, depois de vencer o Santos. Aquele jogo que o Sport perdeu muitas chances no primeiro tempo, né? O técnico Oswaldo de Oliveira já sabe que vai fazer uma mudança na zaga para esse confronto agora que vem, né? Diante do Fluminense, sábado no Rio. O jogo será às 11 da manhã. E o zagueiro Matheus Serraz cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Agora o Durval deve ser o substituto, voltar à equipe, mas o técnico rubro-negro pode ter também outro desfalque. É o que a gente vai conferir no Globoesporte.com/PE. O Diego Souza e Derlei, os dois serão julgados na quarta e podem pegar 3 jogos de suspensão. O meia Diego Souza se envolveu naquela confusão, né, com o volante do Santa Cruz no dia do clássico do dia 11 de setembro e foi expulso. Caso pegue essa pena máxima, o Diego Souza terá que cumprir ainda 2 jogos de suspensão, já que cumpriu a automática. Assim, além de desfalcar o Sport contra o Flu, o Diego também não pegaria o São Paulo. Vamos aguardar por esse julgamento amanhã para ver o que vai acontecer com o Diego Souza e também com o Derlei, Meire. Tá certo, Rodrigo. Bom dia, né? Bom dia, né? Até amanhã. Fazendo aqui o jogral. Bom, e hoje tem a equipe do Bom Dia numa feira livre da Zona da Mata de Pernambuco. A gente volta a Carpina com o repórter Pedro Lins. Eita, Pedro, você que adora fazer feira aí, como é que estão os preços dos produtos? O que é que os feirantes estão vendendo mais?
Já dei uma circulada boa, viu, Meire, aqui no pátio da feira, que fica no bairro do Cajá, em Carpina, que é onde a gente está falando ao vivo agora. Eu vou começar mostrando justamente a banana, que eu já cheguei perguntando pela banana, porque tem aquela banana que a gente cozinha, tem a banana também em prata. Quanto é que está o preço da banana, amigo? Bom dia. Bom dia, a banana prata é R$3 e a comprida é R$1 a unidade. R$1. Quanto tempo já aqui de feira? Aqui está quanto tempo? O senhor trabalha há quanto tempo aqui? Porque eu não sou dono, sou empregado. Ah, o empregado, ok. Obrigado, viu? Como é que é o nome do senhor? Manuel. Ô, seu Manuel, bom dia, bom trabalho para o senhor. Mostrando aqui todo o pátio, Meire. Inclusive o pessoal aqui acorda muito cedo e acorda cedo também para ver o Bom Dia Pernambuco, que eles colocam a televisão e ficam assistindo aqui, tá todo mundo aqui assistindo. Deixa eu saber do senhor, irmão Jerônimo, né? Quanto tempo que o senhor já trabalha por aqui, irmão? Bom dia. 6 meses, Márcio. Que horas que o senhor acorda para vir montar aqui o banco? 4 da manhã. Chega aqui que horas? 6 horas. E que horas que vai para casa para poder descansar? Meio-dia. E depois, o período da tarde? Aí tem outras atividades. Tem que ser, porque nesse tempo de crise não dá para ficar com uma coisa só não, né? Não, de jeito nenhum. E o movimento aqui tá demais, tá fraco demais. Caiu muito as vendas da gente. Caiu 50% e a gente tá no sofrimento grande. Tem que então se virar. Irmão, bom dia, bom trabalho para o senhor. Deixa a gente caminhar então aqui pela feira para a gente poder mostrar também os outros comerciantes aqui. Tem uma outra banca de feira aqui. Deixa eu falar com a senhora. Como é que é o nome da senhora, meu moço? Tem como a senhora vir aqui na frente, dona Maria? Lourdes da Verdura. Lourdes da Verdura. Quanto tempo já trabalhou com a feira? 43 anos. E essa energia toda a senhora encontra onde? Em mim mesmo, no meu trabalho, porque eu sou batalhadeira. Nasci no 1º de maio, dia dos trabalhos e gosto de trabalhar. Ok. Agora só me diga uma coisa pra gente finalizar. Que horas que a senhora chega aqui, que horas que a senhora vai para casa, para eu saber como é que é a rotina da senhora? Eu chego de 5 horas da manhã, ou antes. Chego de 4h30 da manhã e vou para casa de 4 horas da tarde. Batalhadora mesmo, muito obrigado, bom dia para a senhora. Mostrando só aqui os preços, ó, R$2 o quilo da cebola, R$2 o quilo do tomate e a batata... A batata quanto, meu amor? A batata R$3. Os preços estão bons, viu, Meire, por aqui, dá para levar muita coisa. Saiu o resultado da terceira pesquisa do Ibope com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de Pernambuco. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números, comparando com as duas primeiras pesquisas do Ibope, divulgadas nos dias 22 de agosto e 14 de setembro. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 27% das intenções de voto. Na segunda, permaneceu com 27%, agora está com 29%. Na margem de erro, poderia ter de 26% a 32%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 26%. Na segunda pesquisa, foi para 38%, agora está com 39%. Com a margem de erro, poderia ter de 36% a 42%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 11%. Na segunda pesquisa, foi para 13%, agora está com 15%. Com a margem de erro, teria entre 12% e 18%. Priscila Krause, do DEM, tinha 8% na primeira pesquisa. Na segunda, apareceu com 4%. Agora está com 3%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 6%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 4%, ficou com 3% na segunda pesquisa, agora está com 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 5%. Brancos e nulos eram 15%. Na segunda pesquisa, 10% e agora 8%. 6% não souberam, não responderam à primeira pesquisa. Na segunda, este percentual ficou em 4% e agora são 3%. O candidato Carlos Augusto, do PV, permanece com 1%, também registrado nas pesquisas anteriores. Os candidatos Simone Fontana, do PSTU, e Pantaleão, do PCO, não atingiram 1% das intenções de voto. O Ibope fez 3 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto no dia 14 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Uma foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT.
Geraldo Júlio aparece com 50% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 47% e 53% dos votos. João Paulo, do PT, teria 35% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 32% e 38% dos votos. 11% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 4% não souberam ou não responderam. A outra simulação foi entre Daniel Coelho, do PSDB, e João Paulo, do PT. Daniel Coelho teria 42% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 39% e 45% dos votos. João Paulo aparece também com 42% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 39% e 45% dos votos. 12% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 4% não souberam ou não responderam. E a outra simulação foi entre Geraldo Júlio, do PSB, e Daniel Coelho, do PSDB. Geraldo Júlio aparece com 49% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 46% e 52% dos votos. Daniel Coelho teria 32% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 29% e 35% dos votos. 14% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 5% não souberam ou não responderam. O Ibope mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. 43% dos eleitores disseram que não votariam no candidato Pantaleão, do PCO. 32% não votariam em João Paulo, do PT. 31% não votariam em Simone Fontana, do PSTU. 31% em Edilson Silva, do PSOL. 25% em Carlos Augusto, do PV. 23% não votariam em Priscila Krause, do DEM. 22% não votariam em Geraldo Júlio, do PSB. 20% não votariam em Daniel Coelho, do PSDB. 3% poderiam votar em todos os candidatos. 5% não souberam ou não responderam. E o Ibope perguntou aos entrevistados como eles avaliam a administração do prefeito Geraldo Júlio. 38% dos entrevistados disseram que a administração é ótima ou boa, 41% regular, 20% ruim ou péssima, 1% não souberam avaliar. A pesquisa ouviu 1.001 eleitores entre os dias 22 e 25 de setembro. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Outros detalhes da pesquisa na edição de hoje do jornal Folha de Pernambuco. Você vai ver a seguir o resultado da 4ª pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. E vamos esclarecer dúvidas dos eleitores aqui no estúdio com o assessor da Corregedoria do TRE, Orson Lemos. A partir de hoje, por exemplo, a lei eleitoral determina algumas condições sobre a prisão ou detenção de eleitores. E o Bom Dia traz ao vivo informações sobre um incêndio que atingiu uma loja em Olinda. A gente vai saber com Cassione Gomes. Bom dia, Meire, bom dia a todos. A loja está interditada aqui na Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Novo. E de acordo com a polícia, o incêndio foi provocado por bandidos que tentaram arrombar o cofre da loja durante a madrugada, Meire. Até daqui a pouquinho então, Cassione. E mais, 3 pessoas ficaram feridas durante um assalto a uma mercearia em Gravatá. Você vai conferir ainda a prisão de 9 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em atacar agências bancárias com explosivos. E vamos daqui a pouquinho voltar a Igaraçu, onde acontece a festa dos santos Cosme e Damião. Não saia daí, o Bom Dia Pernambuco volta num instante, agora são 6 horas e 57 minutos. A gente volta a falar de um incêndio que atingiu uma loja em Olinda na madrugada de hoje. A gente chama Cassione Gomes, que está lá no local com os detalhes. Cassione. Meire, olha só. Os bombeiros levaram perto de 2 horas para conseguir apagar o fogo. Quando a gente chegou aqui por volta das 6 da manhã,
o Corpo de Bombeiros ainda estava por aqui. O que é que eles informaram para a gente? Que o primeiro andar da loja Magazine Luiza, a gente está aqui na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Novo, em Olinda, ficou totalmente destruído. Vocês vão poder ver aí nas imagens. Aqui embaixo a loja está toda fechada. Tem o pessoal da segurança privada da empresa tomando conta agora. E olha só, esse incêndio, de acordo com a polícia, a gente encontrou policiais aqui quando chegamos. Eles disseram o seguinte, que esse incêndio pode ter sido provocado pelos bandidos. Por quê? Bandidos tentaram arrombar a loja durante a madrugada. Aqui do lado da loja tem esse terreno, tem esse prédio abandonado. E aí eles entraram por esse corredor aqui e lá em cima eles subiram com uma escada, arrombaram um pedaço do muro, quebraram um pedaço do muro e conseguiram entrar na loja com maçaricos. A gente tem aqui, ó, pedaços dos maçaricos. Eles ainda agrediram um patrulheiro da vigilância que chegou aqui de moto para ver o que estava acontecendo. E aí a polícia foi acionada, o alarme soou. E esse incêndio, de acordo com o Corpo de Bombeiros, pode ter sido causado por causa do maçarico. Eles estavam tentando arrombar o cofre. A gente está aguardando mais informações e o caso está sendo levado para a central de flagrantes no bairro de Santo Amaro. Meire. Nossa, quanta violência, né, Cassione? E, gente, uma campanha foi lançada ontem no Recife para tentar diminuir o número de acidentes de moto. No ano passado, 750 pessoas morreram vítimas de acidentes com motocicletas. Todo ano em Pernambuco são gastos pelo menos 600 milhões de reais com as vítimas dos cerca de 30 mil acidentes de trânsito. Ano passado, em 2015, foram 750 mortes. Em 2014, foram 820 mortes. O governo do estado e a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo, lançaram uma nova campanha de segurança para os motociclistas. O tema vem com um chamamento: se liga, fera! Participaram o governador do estado, Paulo Câmara, secretários de governo e autoridades que atuam na fiscalização do trânsito. A campanha é baseada em vários tipos de mensagens e ações para reduzir o número de acidentes de trânsito. A gente pretende capturar a consciência do consumidor, né, do usuário do trânsito de uma forma geral e tentar mudar o comportamento de todos no trânsito brasileiro de forma a torná-lo mais amigável. O acidente de moto é hoje um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil inteiro. Eles envolvem pacientes mais jovens, que ficam durante um tempo muito maior. Isso tem impactado na ocupação dos leitos de UTI, na ocupação dos leitos de emergência, na não execução de cirurgias eletivas. Então é um grave problema de saúde pública que precisa ser enfrentado por toda a sociedade brasileira. E uma das cidades onde vai haver uma ação para conscientizar os motociclistas é Caruaru. A gente volta para lá para conversar com o Magno Wendel sobre esse assunto. Magno, como é que as vítimas costumam chegar ao Hospital Regional do Agreste, por exemplo? Com que tipo de ferimento? Meire, a gente está aqui na emergência do Hospital Regional do Agreste. Aqui é onde chegam esses casos. Cerca de 7 casos em média por dia de acidentes de moto são recebidos aqui. E as principais causas desses acidentes são realmente imprudências dos motociclistas, mas aí você perguntou a respeito das fraturas. Em primeiro lugar, as pernas. As pessoas chegam com as pernas fraturadas. Em segundo lugar, braços. E em terceiro lugar, ferimentos na cabeça. Eles, inclusive, colocam aqui espalhados pelo Hospital Regional do Agreste banners como esse aqui, que mostram algumas informações a respeito dos acidentes de trânsito. Olha só. No mês de julho, setembro ainda não terminou, portanto não fechou, foram 241 atendimentos de pessoas que se acidentaram e aí desses, olha só, as motocicletas aqui mais abaixo representam 199 casos. E aí a gente percebe aqui que a maioria das pessoas acidentadas é do sexo masculino, 207, tá vendo? E também a faixa etária é entre 20 e 39 anos. 135 pessoas se acidentaram no mês passado de moto e vieram aqui para o Hospital Regional do Agreste. Isso gera uma série de problemas, inclusive para quem trabalha aqui no Hospital Regional do Agreste. A gente vai conversar agora com o Jamerson Lima, que é o diretor médico do Hospital Regional do Agreste. Não é nada fácil atender tanta gente, isso acaba gerando problema, porque essas pessoas vêm para cá e têm que receber esse atendimento. Bom dia. Bom dia. Exatamente. O Hospital Regional do Agreste, por ser o maior hospital de trauma do Agreste Sertão de Pernambuco, sendo referência para cerca de 1 milhão de habitantes, nós recebemos dos mais diversos tipos de fraturas e acidentes, a grande maioria sendo de moto. Então,
essa campanha vai ajudar muito a diminuir esse número de acidentes aqui, né? Sim, uma conscientização da população é muito importante, vendo que a maior parte desses acidentados são pacientes na idade produtiva, entre 18 e 30 anos de idade. Então, a conscientização de dirigir de forma correta, sem ingestão de álcool, vai ajudar muito a população, porque atinge direta e indiretamente a todos esses acidentados. Tá certo, a gente agradece demais pelas informações que foram repassadas e fica, portanto, a importância de conscientizar, né, Meire? Conscientizar quando for pegar a moto ali para não ter que vir para cá, para o Hospital Regional do Agreste e gerar tantas sequelas, tantos problemas, né? Fica aí o alerta, e ele chamou a atenção em relação às idades, né, de 18 a 30 anos aqui na região metropolitana, aliás, em todo o estado. É preciso que as pessoas tenham consciência de segurança no trânsito, né, por conta delas e das outras pessoas que estão em volta. Bom dia para vocês, viu? E olha, um casal foi baleado ontem à tarde no bairro de Boa Viagem, no Recife. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi pertinho do Shopping Recife e os dois, já feridos, correram para o estacionamento do shopping. A gente tem um vídeo aí enviado para o nosso WhatsApp que mostra o momento em que uma das vítimas foi socorrida. O casal foi levado para a UPA da Imbiribeira e depois transferido para o Hospital da Restauração. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas. A PM, inclusive, ainda não sabe quem atirou nas vítimas e nem o motivo. A assessoria de comunicação do Shopping Recife confirmou o ocorrido e disse que prestou os primeiros socorros às vítimas até a chegada da ambulância. E um assalto a uma mercearia terminou com 3 pessoas feridas ontem em Gravatá, no Agreste. O assalto foi nesta mercearia que fica no centro de Gravatá. De acordo com as vítimas, 3 homens, 2 deles armados, entraram pelos fundos do prédio, rendendo todos que estavam no local. Este cliente, que pediu para não ser identificado, ia chegando na mercearia, justamente na hora do roubo. Eles me abordaram e mandaram entrar. Na hora que eu entrei, aí foram, mandaram abrir o caixa ali do depósito, levaram dinheiro. Aí quando pensei que estava tudo ok, tudo já estava solucionado. Aí fui saindo, aí desligaram com o ladrão. Aí eles botaram um deles, né? Porque os outros já tinham ido embora, já tinham corrido. Aí eles apontaram uma arma pra cima de mim e fizeram de refém até a saída do depósito. Chegou num determinado local, ele correu e me soltou. Os criminosos levaram toda a renda do estabelecimento e, antes de ir embora, atiraram em 3 pessoas. Um funcionário daqui da empresa, um promotor de vendas e uma cliente. Os feridos foram socorridos para o Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa, no município. Pouco tempo depois do crime, a Polícia Militar conseguiu prender um suspeito. Quando nós nos deslocamos até o local, um dos indivíduos já tinha sido detido pela população. Posteriormente, os policiais militares tiveram a detenção desse indivíduo e conduziram até a delegacia. Uma arma de fogo, no momento, foi localizada, um revólver calibre 38, e uma motocicleta que tinha sido furtada em Bezerros também foi recuperada. De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital Paulo da Veiga Pessoa, os feridos foram transferidos ainda ontem para outros hospitais da região, mas não foi informado que hospitais seriam esses. E uma quadrilha especializada em atacar agências bancárias foi presa. De acordo com as investigações, o grupo usava explosivos e fuzis. Para a força-tarefa das polícias civil, militar e federal, a quadrilha presa era o maior grupo de assalto a bancos em Pernambuco. As investigações apontam que a quadrilha foi a responsável por 10 das 38 explosões em caixas eletrônicos e agências bancárias ocorridas neste ano aqui no estado. Essa organização criminosa ela era responsável por quase a totalidade das ações ocorridas em Pernambuco, no Agreste e Zona da Mata, de forma que a sua prisão vai dar uma redução significativa nesse tipo de crime no estado. Estavam com fuzis, espingardas, pistolas, explosivos e grampos usados em fugas e perseguições para furar os pneus dos carros da polícia. Elaine Raíssa Gomes de Almeida, Ademir Braz da Silva, Evaldo Gomes de Almeida, André Luiz de Moraes Lima e José Adson de Lima estavam se preparando para assaltar o Banco do Brasil de João Alfredo quando foram presos. O material estava dentro do veículo, a gente conseguiu localizar dentro do carro, então não tinha como eles dizer que não participavam da ação.
Poucas horas depois, outros 4 integrantes da quadrilha foram presos. Wellington Kleber de Lima Santos, Armando Ernesto da Silva, Eduardo José Almeida e Ernesto Alexandre da Silva. Eles são extremamente habilidosos no manuseio com explosivos. Então a quantidade de explosivos que eles colocam no caixa eletrônico é suficiente para explodir apenas aquele caixa. Então são realmente verdadeiros especialistas neste tipo de ação com arrombamento utilizando explosivos. Saiu o resultado da 4ª pesquisa do Instituto Datafolha com as intenções de voto para prefeito do Recife. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números, comparando com as 2 últimas pesquisas do Datafolha, divulgadas aqui nos dias 26 de agosto, 9 e 22 de setembro. Na primeira pesquisa, o candidato João Paulo, do PT, tinha 32% das intenções de voto. Na segunda, ficou com 34%, na terceira foi para 29% e agora está com 26%. Com a margem de erro, poderia ter de 23% a 29%. Geraldo Júlio, do PSB, tinha 28%. Na segunda pesquisa, foi para 36%, depois para 38%. Agora, permanece com 38%. Com a margem de erro, poderia ter de 35% a 41%. Daniel Coelho, do PSDB, estava com 10% na primeira pesquisa. Foi para 11% na segunda, para 13% na terceira e agora está com 14%. Com a margem de erro, teria entre 11% e 17%. Priscila Krause, do DEM, tinha 6% na primeira pesquisa. Na segunda, ficou com 2%. Na terceira, com 3%. Agora está com 4%. Com a margem de erro, teria entre 1% e 7%. Edilson Silva, do PSOL, estava com 3% na primeira pesquisa. Na segunda, ficou com 2%. Na terceira, também com 2%. Agora, permanece com 2%. Com a margem de erro, não chegaria a 1% ou teria 5%. Brancos e nulos eram 13%. Passaram para 10%, depois para 8% e agora são 11%. Na primeira pesquisa, 7% não souberam responder, depois 4%, na terceira 6% e agora são 5%. Nesta 4ª pesquisa do Datafolha, os candidatos Carlos Augusto, do PV, Simone Fontana, do PSTU e Pantaleão, do PCO, foram citados, mas não conseguiram atingir 1% das intenções de voto. O Datafolha fez também uma simulação de segundo turno entre os candidatos Geraldo Júlio, do PSB, e João Paulo, do PT. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 49% dos votos. Com a margem de erro, teria entre 46% e 52% dos votos. João Paulo, do PT, teria 36% dos votos. Com a margem de erro, ficaria entre 33% e 39% dos votos. 12% dos pesquisados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. E 3% não souberam responder. O Datafolha mediu o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro também é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números. 40% dos eleitores disseram que não votariam no candidato Pantaleão, do PCO. 35% não votariam em João Paulo, do PT. 28% não votariam em Simone Fontana, do PSTU. 26% em Edilson Silva, do PSOL, 26% em Carlos Augusto, do PV, 22% não votariam em Priscila Krause, do DEM, 21% não votariam em Geraldo Júlio, do PSB, 21% não votariam em Daniel Coelho, do PSDB, 6% não votariam em ninguém, 3% poderiam votar em qualquer um dos candidatos e 4% não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.024 eleitores ontem, 26 de setembro. O nível de confiança é de 95%, o que significa que, considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Domingo que vem, 2 de outubro, é o dia de escolher prefeitos e vereadores. Aqui em Pernambuco, 6.512.000 eleitores deverão comparecer às urnas. É uma grande responsabilidade decidir o futuro das cidades.
E de acordo com o Código Eleitoral, a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, mas existem exceções. E a gente vai explicar, conversando aqui no estúdio com o assessor da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, Orson Lemos, mais uma vez está com a gente. Bom dia, corregedor, assessor da Corregedoria. Quero que o senhor dê exemplos, né, sobre essa lei eleitoral em relação à prisão, à detenção. O que é que a gente pode entender a partir de hoje até o próximo domingo? Bom dia, Meire. Bom dia a todos os telespectadores. É uma lei antiga do Código 65, mas em que ela visa preservar o direito do eleitor poder votar. Então, não poderá haver detenções, não poderá haver aquela prisão por averiguação. Porém, o eleitor que tiver sendo pego em flagrante, esse poderá sim ser preso. Não é que está liberado. Então, prisões em flagrantes ou com sentença criminal já decretada de crimes inafiançáveis também poderão ser presos. Bom, o que é que a gente pode ou não fazer até domingo em relação à propaganda eleitoral nas ruas? Aqueles cartazes que a gente vê, o pessoal com bandeirinha, distribuição de santinhos. A propaganda ela está liberada durante esse período todo até a véspera da eleição. A questão de panfletagem, de carro de som e até mesmo carreatas, até o sábado nós teremos isso até as 22 horas. O que vai começar a suspender é a respeito da televisão, em que até quinta-feira, comícios até sexta-feira. Então, paulatinamente vai terminando a propaganda. Bom, a gente recebeu várias perguntas dos telespectadores em relação a dúvidas na votação. Inclusive, o senhor trouxe aí para a gente conferir uma urna eletrônica. A gente vai querer ver o passo a passo, né? Quando a pessoa chega lá na sessão eleitoral, o que é que acontece primeiramente? O eleitor será identificado através de um documento oficial com foto. Ele terá que apresentar isso. Levando o seu título, ele vai facilitar, porque com o título já tem um número aqui e o mesário então vai digitar no terminal já o número do eleitor. Nas cidades com biometria, após digitar, ele irá posicionar o seu polegar ou seu indicador no local indicado para ser identificado biometricamente. E se não conseguir identificar? Se não conseguir identificar, após a quarta tentativa, o sistema irá solicitar uma contrassenha. E a contrassenha será a data de nascimento do eleitor. Então, cada eleitor tem uma senha diferente. Ok, então dando certo, ele parte para a votação. Vamos lá. Ele parte para a votação. E na votação, está aqui o terminal, o teclado na urna, onde vai encontrar primeiro a votação para vereador com 5 números. Digitando um número válido, o eleitor irá perceber em que nós temos a fotografia no canto direito, o nome e o partido do candidato. Então, é nesse momento aqui em que ele virá confirmar. No verde, se ele achar que não é o correto, ele aperta o corrige, irá retornar. Para aqueles que perguntam, voto branco já possui na tela e qualquer número inexistente aparecerá o voto nulo. Certo. Agora vamos dizer que ele realmente tem um número aí, o número do vereador, e ele quer confirmar, ele precisa ouvir aquele sinal sonoro para poder ter a certeza de que deu certo? Correto, Meire. É exatamente aí que está aquela numeração, aquele som em que confirma. Só que esse som só tem 2 bips, não é o som final. 2 bips. Já passou automaticamente para prefeito 2 números. Aí, prefeito, vamos lá fazer a simulação? Prefeito, você bota 2 números do seu candidato, vai aparecer a foto do prefeito, a foto do vice, o nome também do prefeito, do vice, e está pronto para ele confirmar. Pronto, deixa eu perguntar aqui, a dúvida da Marília de Afogados, ela quer saber a diferença entre voto nulo e voto branco. Não há diferença. Antigamente, na cédula, a pessoa em branco, a cédula em branco era o branco, e um nulo era aquela que ela rasurava. Hoje em dia, digitar um número inexistente é voto nulo. E querendo votar branco, já possui. Todos os 2 não são computados. O senhor respondeu a um monte de gente aí em relação a voto nulo. Eu vou passar para a Elisângela Nascimento. Ela quer saber se podemos usar as cores do partido no dia da eleição. No dia da eleição, o eleitor silenciosamente, pacificamente, poderá se dirigir ao seu local de votação, portando a bandeira, a cor, os botões, os adesivos. Ele só não pode divulgar ou tentar cooptar eleitores ou panfletar. O Sérgio Aires, ele pergunta se pode vender bebida alcoólica no dia da eleição. Costumeiramente, a SDS baixava portarias proibindo. Não é uma portaria do TRE.
é uma portaria geralmente da Secretaria de Defesa Social. Nas últimas eleições, a Secretaria optou por não baixar. Então, cabe a eles decidirem se vão ou não. Tem muita gente aqui com dúvida em relação a quem pode entrar na sessão para acompanhar o eleitor. Se a pessoa que vai votar tiver algum problema, o que ela faz? A legislação determina que caberá ao mesário, o presidente da sessão, identificar pessoas com dificuldades de mobilidade ou pessoas que tenham deficiências em que não possam acessar a urna. Ele irá indagar o eleitor. Se ele informar que realmente ele precisa de uma ajuda, da sua confiança, ele deverá até levar à cabine. E essa pessoa, inclusive, poderá digitar. As pessoas que querem levar família, filhos, parentes, lembramos que o voto é secreto e que às vezes essas pessoas divulgam o voto do seu avô, da sua avó, do seu pai. O senhor trouxe um cartaz aí de uma informação muito importante. Vamos divulgar? Sim. Os eleitores de 18 cidades em Pernambuco irão receber, após a votação, um outro título, um novo título, o rezoneamento. As cidades de Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, aqui na grande metropolitana, algumas sessões vão ter esse cartaz, informando em que os eleitores, após votar, receberão um novo título, porque foi necessário fazer um rezoneamento. Você vai votar no mesmo local, não é que mudamos o seu local de votação, é o mesmo local. Porém, a sua zona e sua seção foi modificada, a numeração. Bom, quem tiver dúvidas pode ligar para o Disque Eleitor 3194-9400, né? Correto, esse telefone ele funciona 24 horas. Querendo falar com nossos atendentes, das 12 às 19 horas, os atendentes poderão lhe atender pessoalmente. Bom, nós conversamos com o assessor da Corregedoria do TRE, Orson Lemos. Muito obrigada. Até sexta-feira a gente vai tirar várias dúvidas aqui dos eleitores. Obrigado, Meire. Bom dia. Bom dia. E a gente vai falar agora de um evento para capacitar profissionais que querem trabalhar com casamento, que acontece até hoje no Hotel Nobile, na Zona Sul do Recife. Aí é o seguinte, os participantes tiveram um desafio: preparar todos os detalhes de uma festa. Foi o que Altamir e a Aline precisam para realizar aí um sonho, né? Eles foram escolhidos num sorteio e ganharam a festa de casamento. Mas olha, gente, um capítulo para essa linda história de amor aconteceu e você vai conferir agora. Altamir sofreu um acidente de moto em 2007 e perdeu os movimentos das pernas. Aline, amiga dele na época e estudante do curso técnico em enfermagem, se ofereceu para cuidar de Altamir e eles acabaram se apaixonando. O amor com dedicação e superação, né? Porque se eu não tivesse do lado dele, eu acho que ele não teria conseguido superar a cadeira de roda. Foi ela que me incentivou, acho que se por ela eu não estaria aqui hoje. Ela me ajudou muito. Os dois se casaram no civil no começo do ano, mas por falta de dinheiro não conseguiram fazer a festa. A história do casal foi selecionada em uma promoção. Eles ganharam toda a estrutura, da cerimônia religiosa até a festa. Foi um presente de Deus esse casamento. Somos muito parceiros, os dois. Sempre temos que concordar um com o outro para poder as coisas andar para frente. O casamento aconteceu em um hotel na Orla de Boa Viagem. O evento fez parte da programação do 6º Cerimonial Social do Nordeste. Uma experiência de verdade para 92 cerimonialistas do Nordeste aplicarem o que aprenderam. Para mim é uma experiência nova, né? E eu acho que qualquer um dos cerimonialistas queria estar no nosso lugar e queria estar realizando esse lindo sonho. Entre os desafios desse minicurso em um casamento real está a de colocar em prática as novidades do mercado de eventos que os cerimonialistas estão conhecendo nas palestras. Uma delas é a desta mesa aqui. É uma tendência que veio de fora do Brasil, dos Estados Unidos. A ideia é não deixar o bolo sozinho numa mesa só. Ele compartilha espaço com os doces e com os bem-casados, o que ajuda também a economizar. É que em tempos de crise, quem não dispensa comemorar datas importantes está fazendo adaptações para a festa caber no orçamento. O glamour, ele pode existir até mesmo nas festas menores, porque tem que seguir as tendências, entendeu? Então o glamour, ele não precisa ser necessário ser gasto milhões, mas que siga as tendências e tenha beleza, tenha modernidade. O mercado de eventos movimenta em média por ano 16 bilhões de reais no país, de acordo com a Associação Brasileira de Festas.
O setor gera 45 mil empregos diretos por ano no Brasil, ainda de acordo com a associação. Histórias como a de Aline e Altamir ajudam a manter o mercado aquecido. Afinal, merecem ser comemoradas. Os planos é o filho mais para frente. A mulher para minha vida. Coisa linda, tudo de melhor para esse casal aí apaixonado, e não é para os filhos que virão. E a gente vai voltar agora para Igaraçu. Estamos acompanhando a festa em homenagem aos padroeiros do município, Cosme e Damião. Daniele Fonseca está lá bem pertinho. As missas estão acontecendo de quanto em quanto tempo, hein, Dani? A cada 2 horas, Meire. Esta está sendo a segunda missa de hoje e a primeira realizada aqui dentro da Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião. A primeira missa foi ao lado de fora, foi uma missa campal que a gente mostrou no início do Bom Dia Pernambuco. A gente está acompanhando esses momentos aqui desta celebração e eu vou aproveitar e conversar com alguns fiéis que vieram prestigiar este momento. Uma dessas pessoas é Simone, ela está aqui comigo, trouxe o filho Miguel. Simone, qual a importância que você vê de trazer a criança, o seu filho, para uma celebração como essa? Bom dia. Bom dia. É de extrema importância trazer ele para que ele possa conhecer a religião, que é o catolicismo, e também conhecer a história dos santos padroeiros de nossa cidade. Tá certo, Simone. Muito obrigada. Uma boa missa para você. Deixa eu conversar aqui com algumas outras pessoas. Com licença, conversei agora há pouco com Dona Maria José. Ela tem uma história curiosa em relação à devoção sua e de sua família, né? Tinham gêmeos na sua família também. Conte essa história pra gente. Bom dia. Bom dia. Não, é porque eu sou devota, né, de Cosme e Damião. A minha mãe teve 2 filhas, Cosme e Damiana. Cosma morreu, ficou Damiana, minha irmã, que eu gosto muito, sou muito unida com ela. E daí eu fiquei devota. Aí sempre eu tô aqui, venho pra missa, fico na missa, eu gosto muito de Cosme e Damião. Ok, Dona Maria, muito obrigada, viu? Tenha um bom dia. E a gente passa agora o restante da programação. Esta missa agora é a das 7, tem outra missa às 9 horas da manhã, mais uma às 11, ao meio-dia tem a exposição e veneração das relíquias. Às 2 da tarde, uma Santa Missa, que quem celebra é Josias Barbosa. E às 4 da tarde, uma missa campal do arcebispo Dom Fernando Saburido. É ele que vai celebrar. E às 7h30 da noite, a Santa Missa. O celebrante é o padre Manuel Messias. Vamos acompanhar esse restinho da missa aqui. Das desilusões, da falta de fé e dá-nos segurança. Rezemos ao Senhor. A igreja está cheia, os fiéis chegaram antes mesmo da missa começar para reservar os locais e prestigiar esse momento pelos 481 anos da cidade de Igaraçu e dos santos Cosme e Damião. Ajudai-nos neste Meire. E com as imagens da celebração em Igaraçu, a gente se despede hoje, desejando para você tudo de bom, tudo de melhor. Bom dia e até amanhã.